Salve pessoal, eu sou Ricardo Faria e hoje a gente vai falar sobre processamento assíncrono. Esse vídeo é uma parte 1 de 2. Aqui a gente vai ter um vídeo muito mais focado nos juninhos, nas pessoas que não têm tanto contato no dia a dia com fila, com processamento assíncrono, onde a gente vai explicar os conceitos. Se você já é uma pessoa mais experiente no assunto, esse vídeo aqui não é feito para você. Vai ter aqui no card o link para o vídeo 2, e aí você clica e lá eu vou te contar sobre a minha experiência e vários artifícios para lidar com problemas do dia a dia de filas. Aqui a gente vai falar sobre alguns conceitos em relação ao processamento síncrono ou processamento assíncrono, em que situações eu escolho cada um e as vantagens que vão ajudar você a decidir em qual dos dois você acaba escolhendo para poder fazer uma implementação. Aqui nessa primeira etapa, a gente vai fazer uma comparação entre processamento síncrono e o assíncrono. O processamento síncrono é aquele onde você faz um request para um serviço e você fica aguardando a resposta. Ela só é finalizada a partir do momento que você recebe uma resposta dizendo se foi sucesso ou se foi falha. O primeiro ponto é que esse tipo de comunicação ele é escolhido para que você faça uso de respostas rápidas. Ou seja, não pode ser algo onde você vai fazer um request e ele de repente demora horas para poder te responder. Normalmente é interações mais rápidas, às vezes de browser, né? Você clica num botão, a request vai e ela volta dizendo que salvou aquele registro. Também, a comunicação síncrona acaba sendo muito utilizado na situação onde eu vou fazer cadastros sucessivos de entidades. Imagina, às vezes você cadastra uma entidade de maior nível, por exemplo, aqui eu cadastrei a categoria de produtos e eu vou precisar daquela ID para logo em seguida cadastrar os produtos que vão ser linkados naquela categoria. Então, o processamento síncrono acaba sendo uma boa escolha nesse caso, porque você pode mandar cadastrar a entidade top, receber a resposta daquela ID e já usar nos requests subsequentes. Esse tipo de operação já não seria tão ideal se você faz uma comunicação assíncrona. Outro ponto é quando eu preciso alterar uma informação que eu necessito de uma resposta rápida. Por exemplo, eu preciso de desativar um produto, eu preciso alterar o preço desse produto e às vezes eu preciso que aquilo seja refletido na hora. Eu não quero que, por exemplo, eu te mande essa informação e você vai processar às vezes daqui 6 horas. Claro, isso não é uma decisão do cliente, muitas vezes ela é uma decisão arquitetural. Mas esse é um ponto para a gente levar em consideração. Agora, já comparando do lado aqui do assíncrono, existem operações que elas duram tanto tempo que eu simplesmente não consigo aguardar ela num request HTTP. Imagina, tem interações de browser que elas tendem a durar ali 30 segundos de timeout. Depois que passa esses 30 segundos, o usuário recebe um erro, independente se aquilo continua sendo processado lá no servidor. Então, esse tipo de operação, ela automaticamente já não se encaixa em um processo síncrono, porque o usuário tende a, de repente, desistir daquela operação e seguir em frente, ou, o pior dos casos, repetir aquela operação várias vezes, enchendo o seu servidor de requests. Esse tipo de operação long running, a gente acaba separando ela e escolhendo que ela seja executada em um processamento assíncrono. Outro ponto que às vezes ajuda você a escolher o processamento assíncrono é quando você tem o uso de entidades que elas não têm relação uma com a outra. Então imagina aí no nosso caso, aonde eu citei, né? Eu vou cadastrar a categoria de produtos e os produtos posteriormente. No caso de um processamento assíncrono, eu poderia fazer diferente. Eu já recebo um request com as categorias e os produtos. Então, é um request autocontido, em que eu posso enfileirar isso em um processamento assíncrono, que também provavelmente vai ser long running, porque ele vai ter uma duração maior, né? Agora, diferente do etapa síncrona, onde eu cadastrei somente a categoria e depois eu cadastrei o produto, agora eu vou cadastrar tudo junto, então vai demorar mais, né? Então eu posso receber aquilo, enfileirar e depois
posteriormente notificar o usuário ou já na primeira etapa já dizer, olha, daqui a meia hora provavelmente tudo estará cadastrado. Isso é muito utilizado em sistemas de larga escala, porque aí você pode receber um grande batch e esperar que posteriormente você processe isso em um momento onde o seu servidor estiver menos sobrecarregado. Outro ponto que também tem relação com o síncrono, vocês podem ver que a gente até repetiu aqui, né? Eu preciso de alterar uma informação de status e preço. De repente, é aceitável da perspectiva de negócio que essa alteração ela não ocorra ali naquele momento exato. Ela pode ocorrer daqui a 10 segundos, daqui a 30 minutos. Porém, esse tipo de operação feita de forma assíncrona permite a gente receber grande quantidade de request e ir quebrando isso ao longo do tempo, né? Às vezes o meu servidor não é capaz de processar ali 10 mil requests de uma operação, mas eu consigo enfileirar as 10 mil e ir processando aos pouquinhos. Agora, tendo falado sobre as comparações entre um modelo mais síncrono e um assíncrono, eu queria entrar nas principais vantagens. E a gente não vai ter um slide específico das desvantagens, mas elas já ficam muito claras aqui quando a gente fala das vantagens. As desvantagens acabam sendo o contrário mesmo, né? Uma vantagem que talvez seja a mais clara aqui de um processamento síncrono é que ele é muito mais simples. Principalmente porque eu já tenho uma forma de notificar o usuário de que aquela operação ela foi executada com sucesso ou ela falhou, que é a própria resposta do servidor. Eu posso simplesmente fazer um request, ele vai mandar as informações, vai executar a operação e vai me voltar um ok ou uma falha. Então, ela acaba sendo muito mais simples. O outro ponto já é a garantia de processamento ao receber uma resposta, né? Como a gente falou, é que justamente acaba simplificando essa comunicação, né? O servidor não vai mentir para mim. Se ele me voltou um erro, é bem provável que de fato tenha acontecido um erro e eu posso assumir que aquela minha operação ela não foi executada, eu posso de repente ou avaliar o erro ou fazer um retry posterior. E também é muito improvável que o servidor tenha me respondido um HTTP ok e no final das contas ele não tenha executado a operação, salvo se rolou algum bug. Mas em um cenário normal eu posso assumir que o que eu recebi é a resposta correta do servidor. Agora, o assíncrono, ele é um tipo de comunicação um pouco mais complexa. Ela é um pouco mais complexa justamente porque eu não tenho como saber em que momento aquele request que eu mandei, ele vai ser processado. Normalmente eu vou enfileirar, posso até receber uma informação de previsão de quando ele será processado, mas essa previsão, ela provavelmente não significa 100% de certeza. Então, como eu disse lá no exemplo das comparações, se eu recebi 10 mil requests, mas a capacidade do meu servidor é de processar apenas 1000 requests por minuto, eu posso fazer uma implementação que me permite consumir 1000 mensagens por minuto. Depois dessas 1000 eu aguardo, esperando a próxima janela de minuto para processar mais 1000. É importante, claro, que eu tenha uma capacidade de vazão maior do que o crescimento da fila, porque senão eu vou ter uma fila que cresce infinitamente e nunca é processada, né? Um outro ponto é que eu posso acabar tendo requests para poder enfileirar uma unidade de trabalho. Então, um request dizendo, Ricardo, troca para mim o preço de determinado produto. Mas, de repente, naquele momento, o meu consumidor está offline. Seja porque a gente está fazendo uma manutenção, o DB caiu, alguma coisa assim, mas o trabalho está sendo enfileirado. A partir do momento que aquele meu consumidor da fila da mensagem ficar online e pronto para consumir as mensagens, eu vou processar todo aquele histórico. Coisa que normalmente não acontece no caso de um processamento síncrono. Se o meu serviço responsável por processar as requests está offline, ou se o DB onde eu ia armazenar aquilo está offline naquele momento, eu vou ter que retornar uma mensagem de erro para o usuário e aguardar que ele faça um retry posterior. No caso do processamento assíncrono, eu posso me resolver de outras formas, garantindo que aqueles requests estão enfileirados. Por outro lado, o meu cliente vai ter uma expectativa de que aquilo seja processado de repente um tempo que ele está acostumado, mas vai demorar um pouco mais, porque o serviço está offline.
Um outro ponto é que o processamento daquela request pode ocorrer em um servidor completamente diferente daquele que recebeu a request. Deixa eu traduzir isso em um exemplo prático. Quem de vocês nunca teve a experiência de interagir com um sistema de relatórios? Daquilo que você clica, ele vai gerar o relatório e te responder daqui a pouco fazendo o download desse relatório. Isso acaba algumas vezes sendo muito complicado de implementar do lado do servidor. Primeiro, porque normalmente esses relatórios eles têm filtros que demoram algum tempo para poder executar. Então, ela é uma operação que a gente chama de long running, ou seja, ela pode ficar executando muito tempo lá no servidor, talvez durante minutos. Imagina que gasta-se 4 minutos para gerar o relatório. E um processamento síncrono, o primeiro ponto é que parte das informações que eu estou carregando, elas estão consumindo recursos daquele servidor. Imagina que parte dos registros vão para a memória e ficam ali consumindo talvez 500 megas, até que aquilo seja respondido, né? Então, o meu servidor, que é responsável por receber as requests síncronas, acaba sendo onerado por esse tipo de requisição. Quando eu separo isso em um consumidor que está em um servidor à parte, eu posso simplesmente enfileirar essa operação, que ela é pesada e que ela demora muito, em outro ponto, e depois um servidor focado nisso, talvez com mais memória, ou que se comunique com uma base de dados diferente, focada nesse relatório, vai pegar essa unidade de trabalho, fazer ela, e ao final disponibilizar em algum local, enviar um e-mail para o usuário, o que for necessário para notificá-lo de que aquele relatório ficou pronto. Um outro aspecto de vantagem de uma comunicação assíncrona é a capacidade de fazer o split de trabalho. Imagina aí que eu sou uma grande operadora de supermercados e hoje eu preciso fazer uma atualização de preço de metade da minha base, de repente 20 mil produtos. É improvável que você vá disponibilizar uma API síncrona para poder processar esses 20 mil requests. E também, da perspectiva de quem está integrando com você, essa pessoa ela não quer fazer 20 mil requests. O mais provável é que ela faça pequenos batches, de repente de 500 produtos, de 1000 produtos, para te enviar e que você faça esse processamento. Só que, às vezes, mesmo o processamento de 500 produtos pode ser muito grande. Então, em uma unidade de processamento síncrono, eu teria o quê? Que reduzir esses batches, fazendo com que o meu cliente, que está querendo alterar os produtos, ele fizesse muito mais requests para mim, né? Isso exigiria um pouco mais de controle de quem está se integrando com você para saber quais batches ele já fez o request, quais não. Pensando em um processamento assíncrono, eu poderia, de repente, receber um batch até maior, talvez aí de 10 mil produtos. E internamente eu posso quebrar isso em várias pequenas unidades de processamento e enfileirá-los, por exemplo, com 50 produtos cada um. Beleza, o tempo da request do usuário vai ser só de aguardando que eu enfileire esses trabalhos. Depois eu posso paralelizar isso em múltiplos servidores, desde que eu tenha capacidade, né? Ao invés de eu pegar em uma única thread e fazer o consumo daqueles 10 mil itens, eu posso agora que eu quebrei em vários batches de 50, de repente colocar outras 100 instâncias, 50 instâncias de servidor para poder puxar essas mensagens e fazer o processamento, o que vai me garantir um paralelismo e conseguir efetivamente dar uma vazão maior para aquele request. Para que a gente possa discutir filas corretamente, a gente tem que ter duas visões. Uma é a perspectiva do cliente, ou seja, daquele que vai fazer o request para consumir uma mensagem e fazer o processamento dela. Aqui nesse belo slide com essas imagens baixadas do Google, vocês podem ver do lado esquerdo o cliente rodando a aplicação e do outro lado o servidor que está guardando aquelas mensagens que foram enfileiradas anteriormente. O cliente, ele faz alguns trabalhos de tempos em tempos. A primeira etapa é mandar um request para o servidor perguntando se existem mensagens a serem consumidas. O servidor vai fazer uma resposta para ele dizendo, olha, por enquanto não tem, você pode voltar mais tarde. Em uma etapa posterior, o cliente faz outro request dizendo, olha, tem mensagem?
E aí o servidor pode responder, sim, agora tem. Agora eu tenho 10 mensagens, eu vou te dar e eu vou esperar. O que quer dizer isso, que eu vou esperar? O servidor ele vai entregar aquelas mensagens, mas pela garantia de entrega de uma fila, isso é um ponto importante, vocês vão ver em vários posts, em vários locais que filas têm garantias de entrega. Ou seja, o servidor ele entrega aquela mensagem, mas ele só entende que ela foi entregue e finalizada quando o cliente faz uma resposta posterior ao servidor dizendo de que consumiu aquelas mensagens. A gente vai ver isso aqui agora. Então, posteriormente, o cliente, após consumir aquelas 10 unidades de trabalho que tinham naquelas mensagens, seja ela o que for, seja mandar um e-mail, seja emitir um relatório, seja alterar o preço dos produtos que estavam contidos ali naquela mensagem, ele vai falar para o servidor que ele consumiu com sucesso e que agora o servidor pode apagar aquela mensagem. Esse é o processo que a gente chama de ACK ou commit. Quando eu comito a mensagem ou eu dou o ACK, que vem de acknowledge, eu digo para o servidor de que o consumo daquelas mensagens ele ocorreu com sucesso e agora o servidor pode simplesmente descartar aquela mensagem porque eu não quero que ela seja entregue para múltiplos outros consumidores. O servidor, com frequência, vai responder aquele request, vai depender de como é a comunicação, né? Mas alguns servidores de fila funcionam através de HTTP. Então, na própria resposta ali do request para poder dar ACK, o servidor vai te dar um OK dizendo, beleza, eu recebi aqui o seu commit das mensagens, eu vou apagar elas. Agora tudo bem, a gente já viu funcionando da perspectiva do cliente. Agora a gente vai ver isso da perspectiva do servidor, tá? Como é que isso ocorre na prática? Aqui a gente tem dois incríveis quadrados. O de cima vai representar uma determinada fila lá no servidor, que a gente com frequência também chama de broker de mensagens. Então, essas mensagens aqui, elas estão lá no broker e eu tenho também a minha dead letter queue, ou a fila de mensagens mortas, aquelas que eu não consegui consumir. A gente vai ver esse processo aqui de forma ilustrada. Aqui nós temos novamente a nossa aplicação, ela vai tentar consumir a mensagem. A primeira coisa que ela vai mandar para o servidor é fazer uma comunicação novamente dizendo: tem mensagem? Eu sou o cliente da instância número 1. Aí o que o servidor vai fazer? Eu vou te dar aqui a mensagem número 1. E o que ele vai colocar lá? Um timer em cima daquela mensagem para dizer que ela está pendente de commit. Ou seja, durante essa operação de timer aqui, às vezes 30 segundos, essa mensagem ela existe ainda no servidor, mas ela não é mais visível para os outros clientes que necessitarem de mensagem. É o que às vezes vocês vão ver chamado por visibility timeout, ou seja, é o tempo de timeout daquela visibilidade ofuscada. Então, a partir do momento que se der timeout, essa mensagem ela vai ficar disponível para que outras pessoas consumam novamente. Então, vamos supor aqui que agora veio o cliente 2. Ele falou assim, tem mensagem? Vocês podem ver que eu ainda tenho. A mensagem 2, 3 e 4. A primeira não está disponível, pois ela está ofuscada lá no servidor durante o tempo de timeout dela. Aí, beleza. O que o broker vai responder? Olha, tá aqui a mensagem e vou marcar a segunda também como pendente de commit. Agora, o servidor lá da nossa aplicação veio e fez o commit da mensagem 2. O que o servidor vai fazer? Ele vai simplesmente sumir com essa mensagem. Por quê? Porque agora ela não tem mais utilidade. Acabou, ela não tem mais possibilidade de expirar um timeout e voltar a ficar disponível. Ela sumiu do servidor. Não tem mais como ninguém consumir ela. Por quê? Porque ela já cumpriu o seu trabalho. Agora, imagina o seguinte, vocês viram que voltou um commit da mensagem 2, mas não voltou aqui o commit da mensagem 1. Quer dizer o quê? O servidor, daqui 30 segundos, ele vai falar, não recebi aqui o commit da mensagem 1. Então, ele vai disponibilizá-la novamente para consumo.
certo? Qualquer um que fizer o request agora, provavelmente vai obter a mensagem 1 ao invés da 3. Agora, vamos supor que a nossa aplicação vem aqui de novo para pegar mais mensagem. Beleza, ele vai pegar a mensagem número 1 novamente, porque ela é a primeira da fila. Vamos supor o seguinte, que essa mensagem aqui, ela tem algum problema. Ela veio com dados incorretos, dados inválidos, uma má formação no body. Então, não tem como a minha aplicação consumir ela. Toda vez eu vou lá, eu pego a mensagem, ela entra no visibility, eu tento consumir, dá um exception, aí daqui a pouco ela volta a ficar disponível, eu obtenho ela de novo, e aí eu tento processar e não funciona. Vocês concordam que isso faria com que essa mensagem ela ficasse um loop infinito de tentativas de processamento? Então, para poder resolver esse tipo de problema, os servidores de fila eles têm uma contagem de tentativas de consumo. O padrão é 3. Vai depender do tipo do broker. Mas vamos supor aqui que é 3. Então, essa mensagem está vindo, está tentando ser consumida, não é consumida. O que vai acontecer em determinado momento? O servidor vai falar assim, olha, 3 tentativas de consumo e nenhuma delas resultou em commit. Então, essa mensagem ela talvez tenha algum problema. Eu vou mandar ela lá para a fila de mensagens mortas. E aí ele vai tirar ela, desenfileirar aqui das mensagens do broker e mandar para outra fila, que é o que a gente chama de dead letter queuing. A gente falou sobre vários conceitos e a gente viu no detalhe como a app faz. Ela vai lá e fala assim, servidor, eu tenho mensagem. Depois eu tenho ali essa visão de que se eu não consumir em tempo, essa mensagem ela vai acabar falhando, né, e ficando disponível novamente. Por que eu dei tanto adendo nisso? É muito importante que vocês memorizem como é que é esses fluxos. Por quê? Porque isso vai te ajudar a pensar duas coisas. O primeiro é, se a minha aplicação ela está tendo um problema e eu não estou conseguindo processar aquelas mensagens, imagina que, porque o meu banco de dados está offline ou alguma coisa do tipo, o que eu preciso fazer, né? Em que parte que eu vou interferir aqui no meu fluxo? Uma das partes possíveis é que você vai interferir ali no componente responsável por fazer os requests e dizer assim, olha, dá uma segurada aí que posteriormente a gente volta a consumir mais. É o que a gente chama de back pressure. A gente vai inclusive ver isso em outras conversas. Outro ponto é que imagina que eu estou modelando ali o meu fluxo de consumo. Quanto tempo que vai demorar essa unidade de trabalho? Imagina que é um processamento de relatório. Quanto tempo gasta para gerar um relatório? É 5 minutos? Então, eu tenho que pensar bem na hora de definir o meu visibility timeout. Porque se eu fizer um visibility timeout de 30 segundos, vocês viram o que vai acontecer. Ele vai simplesmente voltar a ficar disponível e depois ir para DLQ. Então é isso que a gente vai ver agora nos exemplos práticos logo em seguida. Aqui vocês podem ver, eu estou no meu IntelliJ, aqui eu estou fazendo uso de um Docker, tá? Vai ter instrução no README do projeto para que vocês consigam subir, e eu estou utilizando o Local Stack. Local Stack, para quem não sabe, ele é uma alternativa para se comunicar com os serviços da Amazon, só que rodando tudo localmente, então, ou seja, não tem uma conta da Amazon aqui mesmo que eu esteja comunicando, é autocontido, então a hora que vocês baixarem o projeto, vocês vão conseguir rodar e utilizar como se fosse mesmo lá na AWS, porém tudo local aí na sua máquina. Vocês vão ver aqui, ó, que já está rolando até para o SQS, que é o serviço de mensagem lá da AWS. Vocês podem ver dentro do container que a minha app ela está fazendo operações para tanto pegar o URL da mensagem, quanto tentando receber mensagem. Só que não está retornando nada porque não tem mensagens lá. Aqui eu disponibilizei 3 endpoints muito simples que a gente vai utilizar aqui para poder exercitar os conceitos. Um outro aspecto que é importante a gente destacar é que isso daqui não é um código de produção de forma alguma. Ele vai ter códigos que estão propositalmente repetidos para que facilite a leitura de vocês de como que é o processo da mensageria. Um outro ponto é que é incomum que você enfilere para que a mesma app consuma, o que seria um envio de mensagem que a gente chama de loopback. Nesse caso aqui,
é só para fins didáticos. Então a gente vai receber a mensagem aqui no endpoint, enviar ela para uma determinada fila e depois a própria aplicação vai fazer o consumo disso. Vamos lá, estamos aqui no terminal da nossa aplicação. Vocês estão vendo que eu tenho um endpoint, ele é um GET, vai receber como query param aqui a variável texto, tá? Ele vai mandar para esse serviço chamado MessageSender, que vai printar o conteúdo do texto, vai preparar aqui uma request de envio de mensagem para o SQS, isso aqui é parte da lib v2 ali do SQS de Java. Então, o detalhe aqui é pouco relevante, tá? Basicamente, todas as filas vão funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Às vezes você está usando uma lib que só abstrai as coisas para você. E aqui a gente vai fazer um envio da mensagem. Aqui no Postman, vocês vão ver. Postman, para quem não conhece, é uma simples ferramenta para você fazer requests HTTP, tá? Então, de todo tipo. Aqui são operações GET, mas eu poderia fazer várias operações. E eu estou fazendo aqui, ó, fazendo um request para localhost com a URL send simple message, que é o nome daquele endpoint nosso, e o texto, meu texto de bom dia. Posso até separar aqui que ele vai encodar isso e vai fazer o request. Beleza? Mensagem enviada, certo? Vamos lá na nossa aplicação para a gente ver o que ela printou. Olha só. Eu enviei a mensagem, né? Meu texto, bom dia. Mensagem enviada. Mensagem enviada quer dizer que respondeu aqui. E também lá no nosso endpoint, eu respondi um OK com mensagem enviada. Vocês vão ver aqui que foi o conteúdo que eu recebi na resposta. E aqui já apareceu para mim um received. Received, meu texto de bom dia. Vamos lá para o código agora desse consumidor para a gente ver como é que ele funciona? A primeira coisa é que eu tenho configurações básicas aqui de comunicação com a AWS, fazendo o setup do SQS Client, mas isso daqui, como vocês podem imaginar, não é um código produtivo. Vocês não vão me fazer, pelo amor de Deus, passando uma Key ID, um Access ID aqui, direto como property. Isso é o tipo de coisa que tem que ser interpolado lá no servidor e fazer parte de um conteúdo de coisa que não é mostrado para o desenvolvedor, né? Aqui é só para fins didáticos. Então vamos lá. Eu tenho aqui um consumidor da Simple Query. O primeiro ponto que vocês vão ver aqui é que a hora que starta essa configuração, e aqui é um código Java, você não precisa necessariamente de conhecer de um código Java, eu vou explicar para você como é que funciona. Ele está criando manualmente uma mensagem. A mensagem ela tem um nome aqui, é Simple SQS with Consuming, e ela passa um atributo que é o Visibility Timeout. A gente falou sobre isso. Então ele está passando o valor 10, que é 10 segundos. Depois de 10 segundos, se o cliente não vir comitar essa mensagem, ela vai ficar disponível novamente. Ponto importante. Criar queries, assim a gente não costuma fazer através de código. Por quê? Porque aqui é parte da infraestrutura. O mais provável é que eu vou fazer pelo portal lá da AWS ou através de uma terraformação, seja como for na sua empresa, deixar essa query pronta e aqui só se starta o consumidor. Mas aqui, como é um cenário de teste, eu estou subindo o meu Docker local e ele vai subir sem as filas, eu achei mais prático deixar visível aqui para vocês a criação e também os parâmetros dessa fila. Então, beleza, criou a fila, acabou aqui. Eu tenho aqui um consumidor que ele starta. A partir do momento que a aplicação está pronta, vocês podem ver aqui que ela tem um Red Event, e aí ele starta uma nova thread, né, para sair da main thread. Ele roda um while true, fazendo simplesmente um consumo aqui de primeiro um request para poder pegar a URL, isso aqui é um detalhe específico da AWS. Eu vou fazer um request dizendo, olha, o máximo de mensagens que eu quero são 10. Ou seja, se ele tiver 10 lá enfileiradas, ele vai trazer as 10 em um request só. Se só tiver uma, depois de um tempo, ele vai dar timeout e voltar só uma.
E aí, beleza, eu pego as mensagens e digo, se tem mensagem, então eu vou fazer um for each aqui, processando essas mensagens. Também, claro, um código produtivo é provável que você tenha threads de consumo e algumas threads, um thread pool separado para poder fazer o processamento dessas mensagens. Aqui, tudo junto para que facilite a leitura de todos. E percebam que aqui tem o mesmo processo que a gente viu lá na parte teórica. Eu faço o processamento aqui da mensagem, né? Então você vai ver que o Simple Receiver, ele simplesmente vem e printa a mensagem. E se não lançar nenhuma exception, ele vai lá e deleta a mensagem. Também é comum que você, às vezes, acumule todas as que deram sucesso e faça um único request de delete lá para o servidor. Isso acaba desonerando um pouco o servidor de fila. Beleza, vamos então agora para o nosso segundo exemplo, onde a gente vai exercitar a visão do Visibility Timeout, tá? Vocês vão ver que aqui eu tenho um envio de mensagem, tá? Send message for queue with waiting, aonde eu vou receber também um parâmetro de qual que é o número de paradas, tudo bem? A hora que chegar aqui, eu vou transformar isso em um objeto, né? O objeto chama-se message with delay, ela recebe um texto e um número de paradas, e vai encodar isso em JSON para a gente poder trafegar. Eu poderia encodar no que eu quiser aqui, tá? Alguma estrutura binária que provavelmente vai ser um pouco mais compactada, mas é frequente que a gente utilize um encode em JSON. Então eu encodei um JSON, né? Chamei aqui a lib do Google de JSON, encodei ela, transformei num JSON, agora é um string, né? E eu fiz o envio. Agora, antes de eu fazer o envio, vamos olhar para o consumidor desse cara aqui para a gente ver o que ele faz. Que aí vai dar uma visão boa para vocês. Primeira coisa, vamos limpar aqui esse terminal também, né? Então, aqui eu tenho um consumidor aonde o visibility timeout dessa fila é de 5 segundos. Guardem bem essa informação, porque a gente vai utilizar isso daqui para ver o processo de visibility timeout ocorrendo na prática, tá? Então, beleza. Eu mantive aqui. Se a mensagem não for processada em 5 segundos, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ficar disponível para o servidor. E aqui eu tenho duas threads. É diferente do outro cenário, né? A gente viu com uma thread só, eu tenho aqui duas threads. Onde as duas threads vão tentar ficar aqui obtendo a mensagem. Quando elas obterem, ela vai falar: eu sou a thread tal, esse é meu nome, eu obtive essa quantidade de mensagens. A gente só vai mandar uma, então ela vai sempre receber uma. E no processamento dessa mensagem, vocês vão ver que ele inicia o consumo e ele faz um waiting baseado no número de paradas e depois vai finalizar o consumo da mensagem, tá? Agora vocês vão perceber o tamanho do problema. Por quê? Eu vou fazer aqui um request com o número de parada 10. O que isso quer dizer? Se o waiting da minha fila é de 5, mas o número de parada é 10 segundos, né? Quer dizer que o meu trabalho de processamento ele é maior do que o visibility timeout. E esse é um erro muito comum entre os iniciantes. Não porque você força uma parada, porque às vezes o seu processamento daquela fila ele é muito maior do que o tempo de visibility. Então o que vai acontecer? Eu não vou dar spoiler não, vamos ver na prática. Ó, fiz o request, mensagem com a guarda enviada. Vamos correr lá para o nosso log. Ó, iniciou o consumo da mensagem. A thread 2 obteve. Ela ainda estava processando. Tá vendo? Ela fez a parada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tinha que fazer até a 10. Então, o que aconteceu aqui? Se caiu o visibility timeout e a primeira thread que tinha pego era a thread número 2, agora sobrou para quem? Sobrou para a thread 1 receber o processo, né? Ela também começou aqui a parada dela, você viu que ele botou aqui, né, a mensagem, mas você vê que depois do fim da contagem da primeira thread, aqui já misturou, porque as duas threads estão rodando em paralelo, né? Você vê, uma está contando a parada 1, a outra já está fazendo a 8, a 9 e a 10. Depois da parada 10, o que sobra? Finalizar o consumo, ele vai commitar aquela mensagem, né? Porque o processo rola um commit,
E aí, beleza, ela já não fica mais disponível. Então perceba que também o consumo não estava ligado necessariamente ao consumidor. Então, a partir do momento que a primeira finaliza, ele vai comitar, e aí não importa, o Visibility Timeout aqui, ele não vai ocorrer e ele vai finalizar o processo. Vamos retomar agora esse mesmo teste, só que com menos paradas. Vamos colocar aqui 3 paradas apenas, então ele vai gastar 3 segundos para consumir, mas o Visibility Timeout é de 5. Vocês vão ver que nesse caso não tem um timeout na operação. Vamos fazer o request, vocês vão ver, ó, parada 1, parada 2, parada 3, consumiu, comitou a mensagem. Nós pode até esperar que vocês vão ver que não consome mais de jeito nenhum. Agora vamos colocar 7, é maior do que o Visibility Timeout. Ó, de novo, a thread 1 pegou, agora invertido, né? Da primeira vez a thread 2 tinha pegado. A hora que ela está contando 6, já caiu a visibilidade lá, o consumidor já veio e pegou de novo. Então, isso pode ser um problema grande, porque às vezes é um processo muito pesado e você vai repetir ele em diversos nós. Imagina que eu estou fazendo múltiplos updates no banco, você vai gerar concorrência e lock. Então vamos limpar aqui e vamos para o nosso terceiro teste. Tá? Agora a gente vai exercitar a parte de DLQ. Vocês vão ver que aqui eu estou mandando uma mensagem, ela é o mesmo esquema aqui da de cima, tá? Mesmo parâmetro, só que aqui nesse caso eu tenho uma DLQ ligada nessa mensagem, tá? Vamos lá para a parte do consumidor dela. Aqui na criação da DLQ é um pouco diferente, é um código um pouco maior. Novamente, a gente não faria isso na mão. Mas eu vou destacar alguns pontos que vocês precisam ver. Primeiro ponto é que eu criei uma fila específica para DLQ. Qual que é o nome dela? Normalmente na AWS a gente segue esse padrão. Ela tem o nome da fila, underline DLQ. Underline DLQ, normalmente você sabe que essa fila ou ela não é consumida pela app, ou é ali que caem as mensagens que elas vão receber um tratamento posterior. Aqui eu tenho a criação da fila principal, só que ela recebe um parâmetro além do Visibility Timeout. É o que a gente chama na AWS de Redrive Policy. A Redrive Policy, o que ela quer dizer? A partir do momento que eu tiver um receive count de 3, lembra que eu comentei lá na parte teórica, dizendo, olha, em algum momento o padrão é 3. Aqui eu já setei ele para vocês visualizarem. Padrão 3. Depois de 3 tentativas de consumo, ela vai fazer um redrive para a dead letter queue, que foi a fila que a gente criou aqui. Novamente, a RN é um detalhe específico da AWS, não vale a pena a gente discutir aqui. E aqui eu tenho 2 consumidores. Um primeiro consumidor, que abre a thread e processa normal, e um segundo consumidor, que é o consumidor da DLQ. Esses 2 consumidores, eles são uma cópia de código. A única diferença entre eles é que um é um receiver que falha. Então, o que ele faz? Ele vem aqui, vai falar que ele vai iniciar o consumo, printar o texto e dizer, olha, eu vou falhar, vai dar um thread sleep. Ele vai printar para a gente que falhou e logo em seguida lançar uma exception. Quer dizer o quê? Que lançando uma exception, vocês podem ver aqui, ó, no consumidor, que se ele lançar uma exception, ele vai cair aqui nesse processo, ele vai logar para a gente, mas ele não deleta a mensagem. Não tendo deletado a mensagem, o que vai acontecer? Na hora que der o Visibility Timeout, que é 5 segundos, essa mensagem vai ficar disponível de novo. Ela vai ficar disponível durante 3 vezes. Se em 3 vezes ela não finalizar o consumo, ela vai ser enviada para a dead letter. Enviando para a dead letter, ela vai cair aqui em um processamento normal. Esse cara faz a parada, mas ele não tem nenhum tipo de falha, né? É até o mesmo receiver que a gente tinha antes com os thread sleep. Então vamos lá para a prática? Vou aumentar aqui o nosso log, porque nesse caso aqui ele vai printar muito mais coisa do que printava antes. Vamos mandar aqui, ó, mensagem que vai falhar, 5 paradas para ela. Não importa na primeira etapa, porque ele já vai falhar, né? Vocês viram, depois de uma parada fixa de 2 segundos. Eu mandei, ele obteve aqui a mensagem, fez um primeiro processamento, falhou, né? Percebam aqui, ó, mensagem, mas vou falhar. Infelizmente falhei, vou lançar exception. Lançou exception, passou 3 segundos, veio a próximo consumo. Lançou exception, passou 3 segundos, veio o próximo consumo. Agora vocês viram que parou?
Parou por quê? Porque ele fez o redrive para a DLQ. Aí quando o consumidor da DLQ acordou para a vida, ele veio aqui e fez o consumo da mensagem. Vamos novamente? Eu vou mandar aqui com outro texto. Vamos botar aqui só uma quantidade de caractere qualquer e vamos mandar novamente. Ó, processando. Primeira vez lançou exception. Agora de novo. Segunda vez lançou exception. Vamos para a terceira? Terceira e última, né? Porque é o max receive count. Processou, falhou, agora é hora de vir o processamento da DLQ. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desses exemplos, tanto teóricos quanto práticos. A gente vai ter agora lá no vídeo número 2. Caso vocês tenham interesse, clica aqui no card, que lá a gente vai falar sobre os problemas inerentes do consumo de uma DLQ, que não são tão simples quanto simplesmente dizer eu vou agora consumir essa DLQ que está ali há 2 dias. Por quê? Porque novos estados daquele objeto já podem ter chegado, né? E a gente vai discutir outras problemáticas do uso de fila e como que a gente resolve esses problemas, tá bom? Se gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e é isso, até a próxima.